Fala pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza com vocês aí? Espero que esteja tudo bem, graças a Deus. Ô gente, e antes de mais nada, né, aquele recadinho do coração, aquele que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta, ajude a gente a fortalecer o canal, tá trazendo conteúdo de qualidade para vocês, né, crescerem aí na apicultura. Então, gente, agora são exatamente 22 horas e 30 minutos. Gente, olha lá, tá escuro. 10h30 da noite e eu tô aqui fazendo um xarope para as abelhas, né? Ali tá o açúcar que eu comprei de saca para poder ficar um pouquinho mais barato. Tá os alimentadores aqui que eu vou encher daqui a pouco. E eu vou falar sobre alimentação de entre safra, né? É bem sabido de todos, né, gente, que há momentos na natureza que tem pouco ou quase nada de néctar, né? Então, que é a fonte energética das abelhas. Da mesma forma também que tem épocas que há pouco ou nada de pólen, que é o que fornece vitaminas, proteínas, minerais para as abelhas. Então, o apicultor que é apicultor, né? Que tem o caixoteiro, o meleiro e tem o apicultor. O apicultor ele cuida das suas abelhas, ele observa, ele faz o calendário apícola para saber qual que é a época que tem florada, para ele saber como proceder, se é época de safra de mel, se é época dele desenvolver os enxames, se é época dele tratar das abelhas, porque não vai ter pouco ou vai ter quase nada. Então, essa, gente, que é a diferença do apicultor para o caixoteiro, para o meleiro, para o furador de abelha. Então, nós, né, respeitamos as abelhas, nós, no momento de escassez que falta alimento para elas, a gente entra com a suplementação, né? Então, a gente tem todo um manejo. E no caso do xarope, gente, eu vejo as pessoas cometendo um grave erro e tá jogando dinheiro fora de fazer a alimentação no mesmo dia que faz o manejo do ninho, que vai manipular os quadros do ninho, né? Então, justamente na entre safra, gente, é o período mais crítico, que tem mais pilhagem, né? E no meio da pilhagem morre muita abelha brigando. Então isso é prejuízo, né? Uma abelha morta para um apicultor é prejuízo. Então a gente tem que tentar diminuir o máximo possível essas mortes por pilhagem. Então, minha dica para vocês hoje é o seguinte: o dia que vocês tiverem de fazer qualquer manipulação do ninho, né, que seja troca de cera, avaliação de posturas, o que seja, vocês fazem isso em um dia e alimenta no outro dia, né? Ou então faça como eu fiz hoje. Eu fiz a manutenção na parte do dia e agora à noite que eu vou fazer a alimentação, porque como é alimentação de alvado, eu só chego com o alimentador, coloco no alvado e pego o beco, né? Sai fora. Então já me alivia bastante. E se fosse o caso de fazer durante o dia, eu mexeria na parte da manhã e faria alimentação na parte da tarde, né? Bem à tardinha, para não correr o risco de ter pilhagem. E no caso, gente, de alimentação interna, o procedimento também é o mesmo. Se você vai fazer a manutenção, fez a manutenção hoje, amanhã você vai lá, dá só uma fumacinha, afasta a tampa, coloca o xarope e fecha. Não caça jeito de mexer, nininho, de abrir a tampa toda para poder olhar qualquer coisa quando você vai fazer a alimentação energética, né? A alimentação você tem que fazer da forma mais rápida possível para você evitar pilhagem, né? Porque aí você vai perder xarope para as abelhas da natureza, você vai perder a abelha que vai morrer, então é só prejuízo quando você faz a alimentação da maneira errada. Então, e falando um pouquinho de alimentadores, né? Eu estou usando, como vocês puderam ver ali, aquele alimentador de alvado, aquele de garrafa PET. Gente, eu uso garrafas de Coca-Cola de 600 ml, eu uso aquelas garrafas de mate couro de 1 litro, de Pepsi de 1 litro, e ela não murcha, igual se você usar na garrafa de, por exemplo, de Coca-Cola de 1,5 litro. Ela vai murchar e vai derramar xarope. Então essa de Pepsi, mate couro de 1 litro.
Uma coisa que dá para você fazer também é você pegar, até aumenta a capacidade de alimentação, vai ficar ali com 1,5 litro, 1,4 litro, que o problema do alimentador de PET é que a garrafa murcha. Então você pega uma garrafa PET de 2 litros, põe um caldeirão para ferver uma água e você segura a garrafa pelo bico, enfia ela dentro da água fervendo e ela vai murchelando, ela vai encolhendo e ela vai reduzir a capacidade, só que ela vai ficar dura. E é aí que não vai derramar o xarope e você vai ter uma quantidade maior para você ofertar, né? Vai ficar ali em torno de 1,4 litro até 1,6 litro dá. E a garrafa fica durinha, fica filé para você fazer uma alimentação. E sobre quantidades, gente, a quantidade vai depender do objetivo e do tamanho do enxame. Vai depender do que você quer que o enxame faça. Eu aqui, por exemplo, alimentação de subsistência, vamos supor, acabou a safra, o enxame está lá forte, está completo, os 10 quadros do ninho, tudo completo, tem cria, tem tudo. Eu forneço 1 litro de xarope uma vez por semana. Coloco 1 litrão lá, uma vez por semana, para elas passar esse período de escassez estabilizada. Agora, quando é na pré-safra, quando eu quero dar um up no enxame, aí eu já forneço 2 litros por semana. 1 litro, né, a cada 3 dias, mais ou menos, 3, 4 dias, eu dou 1 litro de xarope nesse período para dar uma turbinadinha. Aí nisso, eu já começo também a fazer uma troca de cera também, né, com uma cera nova, e começo a colocar o xarope desse jeito. Agora, gente, se vocês quiserem que o enxame cresce, mas para arregaçar, aí não tem quantidade. É a vontade do enxame. O tanto que ele pedir, você dá. Aí para xaropar mesmo, né? Aí você vai, por exemplo, no caso de abelha africana, você pode fazer um demarré, aí você vai ter que empurrar xarope nela, né? Porque se faltar, ela para de puxar cera. Então, quando você vai fazer um demarré numa abelha africana, e por que eu estou falando abelha africana, gente? Eu tenho abelhas F1 italiana, é uma abelha que ela não aceita ser forçada como as africanas. Elas são diferentes no comportamento, no objetivo, e eu vou tratar isso com vocês em outro vídeo, explicar a diferença das abelhas italianas e por que muita pessoa tem fracasso com a abelha italiana e a diferença para a africana, né? Então é porque os objetivos delas são distintos. Então, gente, voltando ao assunto, quando você vai fazer um demarré, né, na abelha africana, você vai dar ela xarope à vontade. Se ela consumir 1 litro por dia, você vai ter que dar o tanto que ela quiser, para ela puxar todas as lâminas de cera do ninho para você fazer esse procedimento. Então, essa é a dica de hoje, né? Deu para captar a mensagem aí? No dia de fazer manutenção, não é dia de alimentar. Deixa para alimentar ou de tarde você faz a manutenção de manhã e alimenta à tardinha, ou então você mexe e deixa para fazer igual eu estou fazendo agora. Eu vou fazer à noite, né? Porque aí a pilhagem é zero quando for amanhã. Tem pouco ou até nada, dependendo do enxame. Elas tomam tudo durante a noite. E aí eu vou estar fornecendo xarope apenas para as minhas abelhas e não vou estar perdendo xarope para as abelhas da natureza. Beleza, gente? Então essa é a dica de hoje. Fica meu forte abraço, fica com Deus, beleza? Até mais!